o Mengão, Fábio Luciano. Sim. Que, sob a batuta de Felipe Luiz, você já está iludido também com o Felipe Luiz? A gente começa a ficar, né, Plirra? Não tem como não estar, né? Eu tava fazendo umas... O Flamengo foi na Fonte Nova lotada e botou o Bahia no bolso. Chama a atenção do Felipe Praz, e que eu acho que assim, a gente pode fazer observação com relação ao trabalho do Tite, por exemplo, que é um espaço muito curto de tempo para ter uma mudança tática, né, com relação a profissional, mas é aquilo, primeiro o entendimento do Felipe do que é Flamengo, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa é a relação que ele tem com os jogadores. Isso a gente falou. Mudou a ambição. O Flamengo já estava descartando o Campeonato Brasileiro. Dá para buscar o título brasileiro, Fábio? Não tem confronto direto, né? Porque o Flamengo já jogou com a turma lá da frente. Aliás, perdeu 6 pontos pro Botafogo. Tem uma pontuação, né, Plirra? Assim, tem uma pontuação que você imaginar o Flamengo alcançar o título, dois times muito fortes, que é o Botafogo e o Palmeiras, tem que tropeçar demais. O Flamengo tem 10 jogos, tem um jogo a menos, Isso é uma questão da gente... O jogo a menos é com o Internacional em Porto Alegre. Não é um jogo simples, não é um jogo fácil. Salve, nação! Saudações! Galera, este vídeo aqui tá top. O Fábio Luciano Capita elogiando Felipe Luiz. Já está iludido com o Flamengo de Felipe Luiz. Galera, temos aqui um corte do programa Resenha da Rodada. Vale muito a pena você conferir, porque eles estão elogiando bastante Felipe Luiz, Gerson, Alcaraz. Tá bacana o vídeo, assista até o final, deixa aquele like, se inscreva aqui e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. No final, sabe quem vai falar aqui no nosso vídeo? Carlos Alcaraz, é isso aí. Se liga, vamos lá pro vídeo. O Mengão, Fábio Luciano. Sim. Que, sob a batuta de Felipe Luiz, você já está iludido também com o Felipe Luiz? A gente começa a ficar, né, Plirra? Não tem como não estar, né? Eu tava fazendo umas análises aqui. Então, a ver como é, vai, repite, vai. Mas como é o rubro-negro? O Preste traía bem. O Preste ele gosta, ele joga essa bombinha no ar. O Flamengo foi na Fonte Nova lotada e botou o Bahia no bolso. Aliás, Rogério Ceni sofreu a 15ª derrota em 15 jogos pro Flamengo. Impressionante isso. Em vários clubes. Cara, isso é único no futebol. Um treinador enfrentar por diferentes equipes uma equipe 15 vezes e perder as 15 é negócio inacreditável. Dessa vez ele até teve que escutar um coro que os técnicos vão se acostumando a ouvir durante a carreira. Foi chamado de burro pela torcida do Bahia. Mas o que mais impressionou, Praz, foi que o Flamengo ganhou realmente de forma categórica. Plirra, e o Bahia tem um bom time, né? Bom time, ótimo. Mas time. assim... Não tinha o Everton Ribeiro nesse jogo. A gente vai discutir, a gente vai querer entender o que mudou no Flamengo, o que o Felipe Luiz fez. Mas assim, sinceramente, em 2 jogos, treinou, acho que 2 dias antes do primeiro, agora entre os jogos também é pouco treino. Mudou, parece que mudou o clima, mudou o ambiente, sabe? Tá mais leve. Futebol emocional. Não digo por causa do Tite, mas da torcida, da energia que tinha em relação ao Tite. Claro. E assim, desde o começo, algumas pessoas que Mas esse time morde mais do que são mais ligadas ao Flamengo. Futebol emocional, pode até fazer parte disso. Então, morde mais. Por isso mesmo. Não, é um time... Esse é o time mais JJ. Me parece que é um time mais solto, mais vertical do que o time do Tite. Aí entra... Bem, pode ter um dedo do Felipe, alguma mudança, mas não dá pra se dizer que é isso que fez o Flamengo ganhar. Sabe uma coisa que chama a atenção do Felipe Praz, e que eu acho que assim, a gente pode fazer observação com relação ao trabalho do Tite, por exemplo, que é um espaço muito curto de tempo para ter uma mudança tática, né, com relação a profissional, mas é aquilo, primeiro o entendimento do Felipe do que é Flamengo, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa é a relação que ele tem com os jogadores. Isso a gente falou. Isso é importante. De dele chegar e os jogadores se doarem até mais por ele, abraçarem a ideia de jogo. Até o momento de tomar decisões que prejudiquem alguns amigos dele. Exatamente. Sim, isso é uma questão que não aconteceu, mas a gente vai ter que analisar quando acontecer. Vai acontecer. E a questão mas ele parece ser habilidoso para lidar com isso, Luga. E a questão tática... Vai ter que tomar decisão também. Eu acho que tem uma questão tática... O jogo de futebol tem uma essência, e o ser humano tem essência. O que ele fez na questão tática? O cara que vai ser tirado fora vai ficar por toda a vida, não tem jeito, cara. Ele colocou os jogadores nas suas funções. Ele trouxe o Léo Ortiz, que estava muito bem no meio-campo, mas ele trouxe para jogar na função dele, zagueiro central. Gerson no meio-campo, um pouquinho mais para a direita.
o Gabriel de centroavante, o Bruno Henrique na dele pelo lado esquerdo. Quando ele mexe, os jogadores entram nas funções que estão mais acostumados. Então, eu acho que também isso tem um poder de convencimento, sabe? Não tem um improviso, não tem o jogador achar que está escolhendo um nome, enfim, por questões fora das 4 linhas. Então, eu acho que tem uma série de fatores que fazem esse Flamengo a gente olhar de uma forma diferente. Eu acho que muito né? Os 2 primeiros gols da era Felipe Luiz feita por marcados por laterais esquerdos. Eu acho que é muito pouco com a relação tática realmente, dia a dia de trabalho. Eu acho que taticamente, mas mentalmente é um time diferente. O assunto é a atmosfera, é emocional. Futebol é emocional. Para funcionar o tático, o técnico, o coletivo tem que estar emocionalmente bem. Sim. E a diretiva do Flamengo, como mas quando o time é bom, né? Quando o time é bom, técnico... Mas o que mudou foi a energia da torcida, a reação do treinador, a convivência diária, e isso, nos primeiros dias, motiva. Tem que ver a habilidade na sequência. Mas parece que ele solta Tem um pouco mais jogo os contra caras. o Corinthians importante. Ele solta mais. Ele solta mais os caras. A ideia de jogo em si dele é bem interessante. Ele marca lá Se em já cima, aconteceu, aí é uma outra discussão. Mas a ideia em si de jogo dele, como ele... Claro que é como quando chegou tudo isso vem junto. Chegou o dia São Paulo, Não, Luga, mas tudo isso vem junto com a ideia. Ele solta mais o time, ele marca numa zona que os caras gostam de marcar. Isso tem que ser fácil. Tem umas ideias ali. É emocional. O dedo tem, é mínimo. Ô, Luga, mas sabe o que acontece assim, ó? O Felipe, ele jogou... Tem que ver daqui. O Felipe, ele jogou... Vamos ver se perde um Corinthians. Ô, Luga, deixa eu falar. O Felipe, ele falou isso. Na sequência. Ele jogou com alguns jogadores ali do Flamengo. Então, assim, o cara jogou com eles. Então é muito fácil ele chegar e falar assim, pô, vamos tentar retomar aquilo que a gente fez ali. O Rogério também jogou conosco. Vocês têm essa memória de alguns posicionamentos. O Rogério também jogou conosco e quando deixou fora algum jogador, todos ficavam putos, menos eu. Mas convenhamos que as personalidades são bem diferentes. Rogério e Felipe Luiz. Isso conta também. Muito. É diferente. Ainda mais nessa dividida. Diferente. Nessas escolhas. O futebol tem 2 escolas, né? O treinador distante e o treinador muito perto. E tem uma coisa que eu sempre repito aqui, que eu aprendi com o Capita, que ele fala de Flamengo, que Flamengo é diferente, você tem que entender o Flamengo, e o Felipe Luiz, ele sabe isso da palma da mão, né? As declarações, a maneira como, o que o torcedor quer escutar, o que os jornalistas querem escutar. Ele sabe como é que funciona e sabe... Isso é a maneira como o time, como o torcedor gosta que o time joga, óbvio que isso calha com a ideia de jogo dele. Não mudou Tudo nada. isso favorece. Mudou nada. Luga Ortiz não viu os jogos. Luga, sabe o que mudou? Ortiz como zagueiro. Sabe o que mudou, Luga? Bruno, Mudou a ambição. O Flamengo já estava descartando o Campeonato Brasileiro. Dá para buscar o título brasileiro, Fábio? Não tem confronto direto, né? Porque o Flamengo já jogou com a turma lá da frente. Aliás, perdeu 6 pontos pro Botafogo. Né, Plirra? Assim, tem uma pontuação que você imaginar o Flamengo alcançar o título, 2 times muito fortes, que é o Botafogo e o Palmeiras, tem que tropeçar demais. O Flamengo mas, tem assim, 10 jogos, tem um jogo a menos. Isso né? é uma questão da gente... O da jogo a menos é com o Internacional em Porto Alegre. Não é um jogo simples, não é um jogo fácil. Isso é o Flamengo tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Isso a gente analisando. Mas, assim, dentro do clube, os caras estão, assim, pô, vamos um jogo de cada vez, que pode ser que lá na frente as coisas funcionem. Eu acho que esse é a ambição, esse é o pensamento de caras que são vitoriosos, sabe? É entender que existe uma pontuação que é difícil. Só de ter a ideia já é alguma coisa, mas para 3 times errarem é muita coisa. No ano passado, por exemplo, a essa altura do campeonato, o Palmeiras, que foi bicampeão brasileiro, estava a 10 pontos do Botafogo. Porque você vê, a gente tá analisando Palmeiras e Botafogo hoje e a gente já faz umas contas assim, nossa, o Palmeiras vai decidir pelo jogo que tem em casa. Só que para isso acontecer, é quase que tem que ser os 2 times muito perfeitos. Nessa colocação, o Flamengo já não entra mais nessa briga, porque a pontuação do Flamengo não vai conseguir alcançar. Mas eu acho assim, analisando friamente os números do que o Botafogo e Palmeiras estão apresentando, como outros times também que estão na frente do Flamengo, por exemplo. Mas a ambição do dia a dia de trabalho, ela é de que, assim, vamos jogar bem, vamos vencer e vamos ver o que acontece. Eu acho que isso é muito legal. O dinamismo no futebol é uma coisa de doido, né? Porque foram 5 dias, menos de uma semana. O Gabigol, que também, como o Campeonato Brasileiro estava totalmente descartado, o Gabigol estava ainda mais deixado de lado. Já renovaram com ele quase. O Marcos Braz já dá declarações falando em renovação, em permanência do Gabigol. E olha, o aspecto emocional. Isso não entra. Então, eu vi o jogo em Montevideo. Sabia que vocês iam falar eu isso. vi o jogo em Montevideo. Você estava no estádio. Peñarol, a eliminação. Quando entrou gol, assim, a movimentação dele, o jeito que ele jogou esse jogo, ou seja, é incomparável a lo que está sentindo e jogando agora com Felipe Luis. Ou seja, é emocional e o aspecto anímico, não é técnico. Outra relação com o treinador. Então,
Mas assim, o jogador profissional de um time grande não deveria ter essa preferência entre o treinador. Mesmo não gostando, não se falando. Luga, não ou é até só odiando o treinador. Não é só o treinador. O Marcos Braz já dá uma entrevista que já deu. O ciclo dele acabou. Aí o treinador também não tem a preferência a ele. O cara é ser humano, ele sente. Agora chega um outro treinador, abraça ele, dá a chance pra ele. Felipe falou, vou fazer o impossível pra fazer o Gabigol se recuperar. E o Felipe tá na dele, tá certo. Porque ele não tem opção. Ele não tem opção, E recuperar o Gabigol é um baita reforço. O que eu acho errado é a mudança de postura da direção. Cara, isso aí é absurdo, é falta de convicção. Se tu tem convicção, tu tem que ir. Ou estratégia para continuar estimulando o Gabigol, que obviamente é um craque, um talento que precisa desse... Não dessa cobertura emocional. Dessa vaidade. Essa vaidade, né? Mas você vê, Plirra, a gente falou sobre isso um pouco. E tem sido o maior jogador do Flamengo na última década. A maneira como o Tite levava o Gabigol e a maneira como o Felipe tá levando, né? É lógico. Ô, Luga, mas a maneira... o que eu quero dizer, Luga, o que eu quero dizer é, se você olha pro Gabigol e entende que ele pode ser importante para você... O gesto que você tem no dia a dia é o que vai dizer e representar dentro do campo. Isso eu quero dizer. Sinergia. Ele, com o Tite, ele se sentia escanteado. É que a gente como o também não sabe Felipe o Luiz, comportamento dele, como é. Mas Tite não confiava nele. Como vai confiar se Tite se chegou na vida de Montevideo contra Peñarol, colocou ele e ficou parado no campo? Mas é um jogador que, na ausência do Pedro, ele poderia ser importante até nas mãos do time. Ou com Pedro, é um craque, né? Convenhamos que o Gabigol deu motivo, né? Deu muito motivo. Pro Tite escanteado. Não, né? deu motivo, mas assim, eu não vou entrar muito na relação do dia a dia, porque o Gabigol deu motivo. Eu, no meu modo de ver, o Tite também fez força nenhuma para tê-lo, né? Para motivá-lo. E eu acho que a instituição é mais importante do que tudo pro Gabigol, nas ações dele, e pro Tite também. Eu acho que essa questão aí, ela foi muito mal resolvida para as necessidades do Flamengo, mas o Felipe Luiz está na dele. Ele é o treinador do time hoje, ele entende a maneira como o Gabigol deve jogar e se deve jogar, como outros jogadores também. Você vê, o Felipe Luiz, ele barra um jogador convocado para a seleção brasileira, que é o Fabrício Bruno, para colocar o Léo Ortiz na posição dele. Ele barrou antes do Fabrício ser convocado. Isso, eu falo assim, eu falo que é um jogador selecionável. Sim. Então, são decisões que um treinador, por mais que seja pouco tempo, ele tem que tomar. Decisões importantes que ele tem que tomar. E aí as coisas dentro do campo estão resolvendo. Ótimo zagueiro. Sim. Na decisão mais fácil. Mas o Luga, entre um bom e um muito bom. Pro treinador. Fábio. O que ele quer dizer tecnicamente não é dá fácil. nome, mas difícil é colocar um por outro. Mas você tá barrando. Um é muito bom e outro é ótimo. Luga, mas você tá tirando um jogador. Você tá tirando. Ô, Luga, você tá tirando um jogador que é convocado para a seleção brasileira. Ele levou para outro lado, ele levou para análise técnica da escolha. Sim, Nós estamos levando para análise comportamental. A técnica. Entre os dois zagueiros é fácil escolher porque os dois são bons. São bons. Mas a gente está dizendo que é difícil porque um cara que foi para a seleção vai ficar no banco. É isso. Será que ele... É isso. Entende, mas até que ponto ele vai entender? A sequência é jogo, o Flamengo vai jogar igual. Agora, ainda falando de ambiente legal no final do jogo, né? Tá terrível hoje, né? E tá um fenômeno. Quem tá fácil falar com ele. A gente tá igual a Fernanda, minha mulher, tá do contra. Fernanda, chama ela de Fernanda. Fernanda, calma aí, pô. Agora, o Gerson, hein, Capita? O Gerson teve uma atitude bem legal, né? Do pênalti. Do pênalti, dando a bola pro Alcaraz. Que, claro, ainda está no momento de afirmação no Flamengo, ainda vai ter que camelar pra caramba, mas também devido ao momento não tão bom do De La Cruz, é um cara que pode aspirar logo ter um lugar nesse meio campo, não pode não? Eu acho que é um jogador que eu acho que é diferente, eu acho que adaptado ao Flamengo com o tempo, ele vai conseguir entregar muita coisa, não sei se vai atingir aquilo que a gente pode imaginar com relação a valor, né? Contratação muito cara, tudo que tem um valor alto, a cobrança ela é mais pesada. Mas ele, como segundo homem ali, ele tem muita qualidade, porque ele é um jogador de combate, ele gosta do combate físico. Ele é bem versátil, né? Ele é um cara que tem intensidade de meio campo, que chuta de fora da área, que pega bem na bola. Então, eu acho que com o tempo vai ser um jogador que vai brigar por posição em um posicionamento do campo que tem muita concorrência, mas ele é bom jogador. Uhum. Ele vai ser preparado para isso, ele está sendo preparado para isso, não para agora. Na minha opinião, ainda Arrascaeta, De La Cruz é mais jogador que ele. Hoje eu vejo eles mais como titular do que ele, mas a intensidade que ele mostra, e pelo que o Felipe falou, da maneira como gosta de jogar, ele vai ajudar muito nesse meio campo. Falou que o Gerson tá jogando muita bola. No ano 2018, estava em Punta del Este, no verão, jogando uma pelada na praia. Aí chegaram meninos argentinos, né, a jogar com nós, com meus filhos, tudo.
Ele joga Racing, na Sub-20 Racing. Qual é o seu nome, Alcaraz? Ah, é? Jogamos na Playa Juntos, ganhamos. Jogou no seu time ou no aniversário? Meu time. Ah, já era boca, já era. Foi a primeira lesão do Alcaraz foi na praia. O Luga deu um carinho. Não, jogou no time. Ele que joga comigo, sabe? Incrível, cara. Ele jogou direitinho na praia? Muito bem. Era firme, era raçudo, era... Agora, quem tá muito bem também... O cara joga bem. O cara tá agora. Quem tá muito bem também... Galera, olha só o que o Alcaraz falou para a Flá TV. No, nosotros claramente sabemos que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir enfocándonos en nosotros mismos. Nos quedan partidos muy difíciles. Ahora tenemos el jueves el clásico, que sabemos que si ganamos ahí nos podemos seguir acomodando en el campeonato Brasileirao. Pero también sabemos que el domingo tenemos otro partido muy difícil de visitante con Corinthians. Pero también sabemos que somos el Flamengo, somos el mejor equipo de Sudamérica. Entonces, por ese lado estamos muy tranquilos y ahora tenemos que pensar en trabajar bien, en hacer bien las semanas de trabajo y ya afrontar lo que venga. E temos aqui também essa boa notícia. Alexandro faz tratamento, mas não preocupa Flamengo para jogos pós-data FIFA. Então, essa notícia é boa. Ele que jogou bem contra o Corinthians, né? Depois de 3 dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu na tarde desta quarta-feira. Os atletas fizeram academia e exercícios físicos e técnicos no campo. O Alexandro, ausência na vitória por 2-0 sobre o Bahia, devido a um desconforto muscular na posterior da coxa direita, fez tratamento nesta quarta-feira e não foi a campo. Apesar disso, ele não preocupa para os jogos pós-data FIFA contra Fluminense e Corinthians, nos dias 17 e 20, respectivamente. Beleza, galera? Recuperei aqui para vocês esse corte do programa Resenha da Rodada, repercutindo a vitória do Flamengo em cima do Bahia por 2-0, né? O Fábio Luciano Capita elogiando bastante ali o Felipe Luiz. Já está iludido com o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz que em 2 jogos, 2 vitórias, o Flamengo mudou a postura, mudou a forma de jogar. O Flamengo marcando sob pressão, marcando o adversário na saída de bola, deixando o adversário sem respirar em certos momentos, né? Então, já é uma mudança significativa. O Flamengo superior contra o Corinthians, contra o Bahia, apertando o seu adversário e com mais posse de bola, mais finalizações, mais passes, criando mais chances. E isso já mostra uma evolução em pouco tempo com o Felipe Luiz. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Estou aqui para isso, para trazer para vocês o que a imprensa fala do nosso Mengão. Saudações rubro-negras. Fui!